Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Aline. Vamos começar agora a segunda parte da primeira introdução que nós fizemos sobre segurança alimentar. Bom, agora vocês já sabem a importância da segurança alimentar, vocês já conheceram um pouquinho sobre os perigos e como é feita a contaminação por meio de micro-organismos. Nós vamos falar agora um pouquinho o que é boas práticas, tá? As boas práticas da produção de alimentos é importante porque ela vai assegurar um padrão e a qualidade dos alimentos que são produzidos no ambiente de fabricação desses alimentos, certo? E nós conseguimos avaliar a eficácia através da inspeção, que geralmente é feito por um setor de qualidade, pode ser feito por nutricionistas, técnicos em nutrição e estagiários. Além de tudo isso, nós temos também um órgão fiscalizador, que é chamado de Vigilância Sanitária. No caso de Recife, por exemplo, nós utilizamos a RDC 216, criada em 2004. Como ainda não possui nenhuma legislação no município e no estado, nós utilizamos essa federal. Então, essa RDC nós conseguimos encontrar facilmente em sites da internet, provavelmente no site do governo tem, da Anvisa, que a Anvisa é o órgão regulador de âmbito federal, tá? Mas quem faz as inspeções, por exemplo, se você abrir um negócio, para você conseguir uma licença de funcionamento, você precisa receber esses fiscais e esses fiscais vão fazer uma inspeção dentro do lugar que você vai se propor aí a fazer a produção desses alimentos. Você recebe uma licença para trabalhar dentro do município. No caso de Recife, nós utilizamos RDC 216, gravem bem isso. Bom, como funcionam essas legislações, que fazem esse tipo de regulamento técnico? Geralmente elas começam com uma lista de coisas que você precisa ter dentro do ambiente, com itens estruturais. E aí, dentre todos esses itens que você precisa ter, desde o tamanho do pé direito, até o material que você usa na parede, até o material das bancadas e utensílios, tudo isso vai ser discriminado nessa portaria legislação, certo? Outra coisa também importante e a gente precisa também ficar atento é a questão da qualidade da água, controle de pragas, e acondicionamento, descarte de lixo e higiene, tá? Então esses são os principais itens, fora a estrutura. Então metade da portaria vai ser lista de estrutura, então qual é o material do chão, os equipamentos, tipos de produtos de limpeza que são permitidos, então tudo isso vai estar discriminado certinho na portaria. Bom, alguns pontos sobre a qualidade de água. Então, por que é importante certificar que a qualidade da água está correta? A água ela é muito utilizada na cozinha, tanto para higienizar todos os itens, bancadas, todos os utensílios da cozinha, como também para se cozinhar. Então, lugar que tem as boas práticas implementadas de acordo com a legislação, uma das exigências tem laudos certificando a qualidade da água. Aí se leva ao laboratório e faz uma análise simples, microbiológica, para saber se tem presença aí de algum dos micro-organismos que eu citei lá atrás, ou se tem outros tipos de perigo químico, enfim, qualquer coisa desse tipo. No caso do ambiente doméstico, provavelmente o laudo da própria abastecedora que faz o saneamento básico já serviria para ter essa certificação. Na ausência desse documento, aí tem que entrar em contato com um laboratório e solicitar para que faça aí o laudo. Cada laboratório trabalha de uma maneira, Ou você mesmo retira a amostra e leva para o laboratório, ou pede para alguém vir do laboratório para retirar, Porque tem toda uma técnica também que envolve a coleta de amostras, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E isso envolve tanto água como alimentos. Controle de pragas. O que seria o controle de pragas? Saber se você está fazendo o controle de entrada de ratos, inseto, qualquer tipo de pragas urbanas, causar algum tipo de contaminação aos alimentos estocados, por exemplo, na sua despensa, ou os alimentos prontos que você também já armazena. Então isso também é extremamente importante. Nos ambientes comerciais, de restaurante, produtores de alimentos também tem essa especificação de obrigatoriedade de uma certificação de um laudo de que você realmente está fazendo esse controle de pragas. Neste caso, é necessário contratar uma empresa que faça aí esse controle, Porque a empresa ele é um técnico orientado de como manipular os produtos que são extremamente químicos, para poder fazer aí matar as pragas ou até mesmo inibir. Pela legislação, é obrigatório também ter essa certificação
mas acredito que é de 6 meses a 1 ano técnico, né, de controle de pragas urbanas, tem que vir ao local onde é feita a produção de alimentos e aí fazer esse controle, né, aplicar os remédios onde tem que aplicar, colocar as iscas onde precisa colocar de uma forma segura e depois ele emite um laudo. Esse laudo deve estar assinado por um técnico qualificado, eles têm um registro, né, que também certifica de que eles são profissionais habilitados para poder fazer esse tipo de serviço. Então tudo isso também é outra exigência. Acondicionamento e descarte de lixo, também é importante falar. Então tem todo, dentro dessa legislação também fala, utilizar, por exemplo, sacos de lixo corretamente, né? A forma que é feito o descarte deve ser feito fora dos horários de produção, de picos de produção, para retirada do lixo. Transitar dentro da cozinha também existe todo, né, um padrão para ser feito para evitar contaminações, certo? As lixeiras, ela também tem uma especificação que é feita para a cozinha. Ela precisa ser mantida fechada e deve ter pedal. Para quê? Para evitar com que a gente pegue na tampa e se contamine também, né, na superfície do material da lixeira. Aí a higiene também é outra coisa que fala bastante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a higiene pessoal. O que é importante salientar aí? A higiene pessoal nada mais é do que a higiene dos manipuladores de alimentos. Então, você que é dona do estabelecimento e que vai fazer a produção direta desses alimentos, você é um manipulador. E por ser um manipulador, a sua higiene pessoal deve estar também de acordo com a legislação pede. Uma das coisas que a legislação fala muito em relação a uniformes. Então, os uniformes eles devem ser de cores claras, para que apareça a sujeira caso tenha. É importante utilizar aventais para poder evitar a umidade. Você está o tempo todo mexendo com água, então tem um tipo de avental específico para se utilizar naquele momento, né, da higienização de ambiente, por exemplo. O avental, por exemplo, de tecido já é utilizado no momento do preparo, porque aí depois você pode trocar, higienizar e também não tem tanto risco de umidade como o de plástico, por exemplo. Então essa é uma das orientações. Outra coisa, calça fechada, sapato fechado, porque precisa proteger os pés e as pernas, né, de cair algum líquido quente, né, algum produto químico. Então é importante que o manipulador de alimentos esteja com o sapato fechado e antiderrapante. O chão da cozinha geralmente está úmido ou molhado, então por esse motivo a chance de acontecer um acidente é muito maior. Outra coisa também importante falar, aí a gente entra mais para a questão de higiene pessoal. Por exemplo, o cabelo tem que ser lavado. São coisas básicas, mas que a gente precisa falar. Então, você como manipulador de alimentos e até mesmo os seus futuros funcionários, os seus funcionários precisam utilizar produtos, perfume, desodorantes de cheiros muito, muito brandos ou de nenhum cheiro, porque isso também é um tipo de perigo de contaminação. Lembra lá da última aula que a gente teve? Existe um perigo, né, de contaminação através do ar, então um cheiro muito forte também pode impregnar aí no alimento que você está manipulando. Então, perfume fraco, desodorante sem cheiro ou com cheiro muito fraco, unhas, isso é muito importante. Você como manipulador de alimentos e até como supervisor do seu próprio, né, negócio, você precisa ficar no pé dos seus funcionários. Então, as unhas precisam estar curtas, sem esmalte nem base. Por quê? Porque o esmalte e a base, elas vão descascando, né? E esses pedaços, essas micropartículas, muitas vezes, que a gente não enxerga, cai dentro do alimento e aí corre um perigo físico, tá? Então, a contaminação de perigo físico. Então, também não deve utilizar nenhum tipo de esmalte ou qualquer coisa na unha, né? Esses alongamentos também, por exemplo, não podem utilizar dentro do ambiente da cozinha. Muitas vezes até o atendimento também a gente desencoraja a utilizar qualquer tipo de produto nas unhas, tá? Por esse motivo, porque ainda há um tipo de contato aí com os alimentos. Então é muito perigoso aí a contaminação física. Cabelos, então lavar sempre os cabelos, né? Porque há um perigo de contaminação. A gente falou sobre os principais locais do corpo onde se acumula mais micro-organismos, então mais um motivo. Se a pessoa estiver gripada, por exemplo, ou tiver com alguma patologia, diarreia ou qualquer coisa desse tipo, se puder, afasta. Se não puder, coloque em uma função
né, que a pessoa manipule com menos frequência ali os alimentos. Ficar em cima, colocar luva na pessoa, ficar em cima para ver se ela está lavando a mão sempre, né? E em alguns casos, dependendo, até utilizar máscara, tá? Claro, se for num lugar de porcionamento, não for num lugar quente, né, que fica abafado, a pessoa não pode respirar direito, pode causar sufocamento, enfim. Tudo isso tem que ser discutido ali no momento. Mas é um perigo redobrado também de contaminação se a pessoa estiver doente. Então, tá com o nariz escorrendo, tá espirrando com frequência, tudo isso tem que ser levado em conta no momento ali da rotina da cozinha, tá? Então, isso é outra coisa que a gente fica no pé e que tem a ver aí com higiene pessoal. Outra coisa também que a gente fala bastante, é a questão de cantar, assobiar, conversar bastante, a mulherada adora conversar, então isso também é outra coisa que a gente pega bastante no pé, porque enquanto a gente está conversando e cantando e assobiando, a gente está expelindo aí algumas partículas de saliva. Não tem jeito, acontece. Ainda mais ali fazendo um alimento gostoso, aí vem aquele cheiro, automaticamente a gente começa a salivar, né? E aí, por esse motivo, a chance de você contaminar o alimento que você está porcionando, manipulando, é muito maior ali com a sua própria saliva. Então, isso também é importante. Pedir para os funcionários, ou até você evitar de ficar conversando muito em cima do alimento, né, e cantar, enfim, né, ter um mínimo de bom senso, tá? É claro que eu não vou falar, não, é proibido terminantemente falar dentro da cozinha, não é bem assim. Mas você precisa ter um bom senso e ficar atento a esses tipos de episódios, né? Esse tipo de cenários que pode acontecer no dia a dia da cozinha, tá? Então, eu acho que são os principais pontos que eu poderia falar de higiene pessoal. Mais informações tem na apostila de vocês que vocês vão receber aí. Vamos falar agora um pouquinho sobre higienização das mãos? Isso também é um critério muito importante. A gente acha que sabe higienizar as mãos, né? Então fala, nossa, a Aline vai me falar que tem que lavar a mão, isso é óbvio. Só que existe uma técnica para se higienizar as mãos, né? Você, manipulador de alimentos, tem que tomar muito cuidado com a forma que você faz a higienização das suas mãos, né? Tem uma dinâmica que a gente gosta muito de aplicar, que é o seguinte, eu fecho os olhos da aluna, né? Queria poder fazer isso com vocês agora. Fecha coloco uma venda em vocês e aí passo guache, né, tinta guache na mão de vocês e aí peço para vocês lavarem as mãos como vocês estão acostumadas a lavar. 99,9% depois que lava as mãos, né, acha que lavou e é assim mesmo, né, como eu tô pedindo para lavar, a pessoa tá lavando com mais afinco ainda do que geralmente ela lava. O fato é esse. Depois que ela tira a venda, ela percebe que tem muita tinta guache ainda na mão. Geralmente entre os dedos, né, na ponta dos dedos é um lugar que a gente esquece bastante. Perto das cutículas, das unhas, também é um lugar que a gente não lava, né? Então, esses são lugares que realmente vai acumular mais micro-organismos, porque a gente não está lavando a mão corretamente. Então, outra coisa, dentro do material de vocês tem uma ilustração bem bonitinha, que não dá para mostrar aqui, mas tem uma ilustração bem bonitinha com os desenhos das mãos, né, e passo a passo, olha aqui, ó, 7 passos para fazer a higienização correta das mãos de acordo com a técnica que a gente recomenda para o manipulador de alimentos, tá bom? Então, o que a gente pede? Passar o sabonete. Outra coisa, o sabonete que a gente utiliza é o sabonete líquido, tá? E aí, por quê? Por causa do perigo de contaminação química. Se a gente utilizar o em barra, né, ele pode aí ficar algum resquício de sabão, né, porque o sabão ele é em forma sólida, então pode ficar alguns resquícios aí na sua mão ou até nos utensílios que você está utilizando para higienizar com sabão em pedra. Então, no ambiente da cozinha, a gente só utiliza sabonete líquido, tá? Então, a mesma coisa com a higienização das mãos. Existe um sabonete líquido que se chama sabonete antisséptico. Por quê? Porque ele tem uma ação antissepticida, né? Então, ele faz a higienização completa e ainda tem alguns produtos químicos dentro desse sabonete que ainda consegue ter uma eficácia maior para matar todos os micro-organismos, tá? Todos os tipos. E aí, esse sabonete, para fazer o efeito, né, de antissepsia, você precisa ficar massageando cerca de 30 segundos. 30 segundos parece que não é nada, mas na hora lá a gente percebe que é bastante coisa. Só que se você pegar todos os jeitinhos, né, que a gente ensina, que é lavar todos os lados que você esqueceu ali na brincadeira do guache, por exemplo, então lavar no meio dos dedos, lavar na palma da mão, que a gente esquece.
o dorso, né? Lavar o pulso, lavar as pontas dos dedos, tentar lavar um pouquinho das unhas, né? Então, se a gente lava todos os pontos da mão com mais atenção, até o antebraço, pulso, antebraço, dá os 30 segundos de massageamento que o sabonete precisa para fazer a ação, ok? Então, o primeiro passo é umedecer, higienizar bastante todo, né, com o sabonete, massagear fora da água, ok? Desliga a torneira para não gastar água. Aí depois, esfregou todos os pontos, deu os 30 segundos, aí a gente vai para um enxágue abundante. Abre a torneira. Outra coisa legal também é evitar de ficar pegando ali nas superfícies. Então, em cima da torneira, pegar na pia. Então, existe todo um jeito para... Ou tem algumas torneiras que tem acionamento assim ou no pé. Então, vocês vão começar a reparar mais que esses ambientes que precisa ter uma higiene maior, por exemplo, hospitais, restaurantes, você vai perceber que o jeito do acionamento das pias são diferentes das de casa, por exemplo. O nosso é só, né, a rosca ali. Nesses outros ambientes também é uma recomendação da legislação que fala que precisa ser um acionamento mais automático para evitar o toque da mão ali na torneira o tempo todo, porque isso também é uma forma de contaminação, né? Contaminação cruzada ali, entrar em contato com superfícies que podem estar contaminadas. Enfim, fez a higienização corretamente, enxagou abundantemente, aí a gente vai secar. Para secar também tem todo um trabalho. É o papel que a gente utiliza, tem que ter uma papeleira abastecida. Esse papel ele precisa ser totalmente branco, ele não pode ser um material reciclado. Então também tem um papel específico para se comprar, para utilizar no ambiente da cozinha. Depois que secou as mãos, você pode finalizar com álcool 70, né? Agora a gente está tendo mais contato com esse tipo de produto, né? Por conta da pandemia. Mas o álcool 70 também ajuda bastante a finalizar a higienização das mãos, tá? Deixa secar naturalmente, porque o álcool 70 vai garantir a superfície da sua mão contra qualquer tipo de contaminação, mesmo que for por ar, porque ele tá ali, uma camada ainda está evaporando na sua mão, por isso que a gente deixa secar naturalmente, ok? Então essa é a técnica correta da higienização das mãos. Quando nós devemos lavar as mãos? Parece uma coisa simples, mas que a gente esquece muitas vezes. Então, após sair do banheiro, né, obviamente você precisa higienizar as mãos. Ao momento que você entra para trabalhar, também você deve higienizar as mãos. No momento de saída, no momento de troca de atividade, isso é muito importante. Então, no dia a dia, na correria, a gente está lá manipulando uma abobrinha. Terminou a ação, você vai para uma outra atividade. Eu vou cortar a carne. Então, aí já é uma outra atividade. Você precisa higienizar as mãos nesse meio tempo. Então, trocou a atividade, lavou as mãos. Saiu para atender um cliente, voltou, lavou as mãos. Outra coisa, se você fuma, lavar as mãos depois que fumou para voltar para o ambiente de trabalho. No momento que você também pegar no utensílio fora, né, algum objeto fora do ambiente da cozinha. Por exemplo, eu peguei uma caneta para poder fazer uma identificação de alimentos. Ou para anotar, ou para assinar uma nota que recebi no momento lá da cozinha. Lavar as mãos depois que pegou no objeto, ok? Então isso também é importante. Pode perceber que os novos uniformes que as pessoas utilizam dentro da cozinha não tem mais bolso na parte de cima, né? E quando tem, não deve ser utilizado. Então isso é outro detalhe que eu deixo para vocês. Não coloque objetos nenhum, isqueiro, caneta, nenhum tipo de objeto celular em bolsos superiores. Deixa esse bolso vazio, porque no momento que você vai se abaixar, você pode derrubar aí o objeto dentro da panela, por exemplo. Aí imagina, aí é uma contaminação, né, física e também contaminação cruzada, porque aquele objeto ele não está higienizado, ele não está limpo, não está estéril, né? Então ele vai contaminar provavelmente o alimento, por mais que você tire, enfim. Eu recomendo que vocês façam uma pesquisa no Google, encontrem a RDC 216/2004, ok? Façam aí a impressão e tenha isso guardado dentro da sua pasta de documentos, porque é ela que vai nortear suas ações dentro do ambiente de cozinha. A implementação das boas práticas de produção de alimentos. Muito obrigada e até a próxima aula.